Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo a mais uma live do Viver Bem aqui da Gazeta do Povo. Eu sou Guilherme Grande e nosso bate-papo hoje aqui é sobre saúde, mais especificamente sobre diagnóstico por imagem. Eu vou conversar hoje com o Heraldo Melo Neto, ele que é sócio administrador do XLEME e presidente do Conselho Consultivo da Sociedade Paranaense de Radiologia. Mas, primeiramente, eu convido você a mandar para a gente a sua dúvida. Você tem alguma dúvida sobre diagnóstico por imagem, sobre que tipo de exame pode ser usado, esse tipo de diagnóstico, esse tipo de tratamento? Mande para a gente a sua pergunta, a sua sugestão aqui embaixo nos comentários, que ao longo desta live a gente vai responder para você ao vivo aqui com o Dr. Heraldo. Dr. Heraldo, primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo à Gazeta. Bom dia, Guilherme, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente que agradece. Primeiro, doutor, eu queria saber do senhor que tipo de exames as pessoas podem fazer utilizando, os diagnósticos por imagem e que tipo de diagnósticos são esses? Bom, os exames mais comuns de imagem são os exames de raio-x, de densitometria óssea, de ultrassonografia ou ecografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a medicina nuclear. Esses são os exames de imagem, todos os exames de imagem. Os mais comuns seriam raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância. E como que o médico escolhe qual que é o melhor tipo de exame para ser realizado para determinado caso, determinada doença que a pessoa tenha, para se descobrir? Certo. Então, dependendo da suspeita clínica do médico que está fazendo a solicitação do exame, ele, na formação dele, recebe essa orientação para saber qual exame pedir. Então, por exemplo, se o médico quer ter ideia da avaliação da coluna vertebral do paciente, ele pode optar por exame de raio-x, de tomografia ou ressonância magnética. No caso da avaliação das mamas nas mulheres, o médico pode optar pela mamografia, pela ultrassonografia e também pela ressonância magnética. E assim por diante, cada método tem o seu benefício e cada método foca a análise de um órgão. Agora, muitas pessoas podem pensar que diagnóstico por imagem usa um pouco de radiação. Existe algum perigo ou é completamente sem perigo nenhum, doutor? Não, como também a administração até de uma simples aspirina, não existe procedimento sem risco, o risco nos exames de imagem está mais relacionado ao uso da radiação ionizante e esse uso tem sido reduzido com o aumento da tecnologia dos equipamentos. Então, no exame de tomografia computadorizada, por exemplo, é possível a máquina fazer um ajuste específico para cada pessoa. Então, o equipamento mede o tamanho da pessoa, calcula a quantidade mínima de radiação para fazer o exame e essa quantidade mínima de radiação é aplicada, mínima necessária para que seja feito o diagnóstico, Então, a evolução dos equipamentos faz com que não só seja direcionado especificamente para a pessoa o exame, mas também a maior sensibilidade dos detectores dos equipamentos de tomografia, que usa radiação ionizante, faz com que as quantidades de radiação sejam cada vez menores para fazer o diagnóstico. Existe essa preocupação e ela vem sido tomar providências em relação a ela. Legal. Agora, tem muita gente que às vezes pensa assim, vou fazer exame de ressonância magnética, eu vou ter que entrar aquele tubo, vai ficar... Às vezes algumas pessoas podem ter um pouquinho ali de claustrofobia. Isso aos poucos está passando, doutor? Veja, Guilherme, o exame de ressonância magnética é um exame que no passado chegava a levar um período de 1 hora ou até mais. Hoje, com também avançada tecnologia de hardware, de software, os exames estão durando um tempo menor. Essa preocupação da claustrofobia, ela existe porque existe uma percentagem de pessoas na população que tem claustrofobia. A claustrofobia é um medo irracional de lugar fechado. Então a pessoa tem a consciência de que aquilo ali não tem perigo, mas ela não consegue controlar o medo de ficar dentro do equipamento. Existem equipamentos em que a abertura do tubo de ressonância magnética é maior, ou seja, o diâmetro do calibre do tubo é maior, e o comprimento do tubo é menor. Então, essas medidas de desenvolvimento de engenharia fazem com que reduza a sensação de claustrofobia do paciente. Então, o equipamento iluminado, o gantry do equipamento mais curto, a abertura maior e também o apoio psicológico e às vezes até com auxílio de medicação leve para retirar a ansiedade, faz com que reduza bastante a sensação de ansiedade e que a gente consiga fazer os exames de pacientes claustrofóbicos sem uso de sedação ou anestesia, o que diminui muito o risco do procedimento.
Doutor, agora, os exames de imagem, eles são necessários em check-ups e a partir de que idade talvez eles podem começar a ser feitos tanto em homens como em mulheres? Ok. Então, essa é uma excelente pergunta. Tem alguns protocolos para algumas doenças em que o exame de ressonância de imagem entra no protocolo da avaliação. Então, a gente pode citar, por exemplo, o uso da mamografia em mulheres. Mulheres abaixo de 40 anos, sem alto risco, não tem necessidade de fazer a mamografia. Se a paciente tem um risco aumentado, ou seja, alguém na família desenvolveu câncer de mama, então essa paciente abaixo de 40 anos tem indicação de fazer a mamografia. Pacientes entre 40 anos e 69 anos, todas têm indicação de fazer a mamografia anualmente. E volta a ficar em casos exclusivos com 70 anos ou mais. Então, acima de 70 anos não tem a necessidade da anualidade do exame. E qual que seria o objetivo, então, de fazer a mamografia nessa faixa etária? É a identificação de tumores pequenos em fases iniciais, onde a taxa de sucesso do tratamento cirúrgico é maior e a mutilação, vamos dizer, da cirurgia, o procedimento cirúrgico pode ser muito menos invasivo. Então, você tem um aumento da sobrevida das pacientes onde é feito o diagnóstico precoce. Então, nesse caso, é um dos casos mais relevantes, onde os exames de check-up fazem parte do rol de exames, incluindo aqui a imagem para mamografia. Né? E para homens? Para homens, alguns exames da próstata estão começando a ser estudados para entrar no rol de exames de check-up. Por enquanto, ainda para homem na próstata, por exemplo, é o toque retal, o estudo do antígeno prostático específico e, eventualmente, na elevação do PSA ou na suspeita do toque retal, daí sim, hoje se preconiza a realização da biópsia prostática e, eventualmente, o exame também de ressonância magnética com a técnica multiparamétrica, onde é possível identificar áreas de maior densidade celular e com alteração na perfusão sanguínea. Então, essas áreas suspeitas podem ser, inclusive, guiadas para a realização do exame de ultrassom, onde é realizada a biópsia. Na parte de exames preventivos e também serve para homens e para mulheres, tem também na parte cardíaca, né? Então, na tomografia computadorizada, é possível fazer um exame onde se identifica a presença de cálcio. Então, é um exame de score de cálcio, que está indicado para pacientes assintomáticos, acima de 40 anos, todos os pacientes diabéticos assintomáticos acima de 40 anos e pacientes com risco discreto ou moderado acima de 40 anos. Então, se não se identifica cálcio e esse score é 0, esse paciente vai poder ser submetido 3 ou 5 anos depois, ser repetido o exame. E no caso do exame do score de cálcio vir positivo, já se sabe que tem um risco aumentado, não tem necessidade de repetir o exame. Existe um outro exame de tomografia computadorizada que é indicado para pacientes sintomáticos. Então, pacientes acima de 40 anos sintomáticos, é feito o exame de angiotomografia computadorizada e esse exame ele tem uma taxa de redução de infarto de pacientes que são submetidos a eles em até 30%. Então, são exames relativamente novos na história de medicina, mas que têm mostrado, já com estudos randomizados, duplo cego, que tem uma melhora na taxa de sobrevida dos pacientes. Esses são os principais exames, assim, para destacar alguns como exemplos, né? Legal, a gente está aqui falando com o Dr. Heraldo Melo Neto, radiologista lá do XLE, Medicina Diagnóstica aqui do Paraná, sobre diagnóstico por imagem. Eu convido você que assiste a gente a mandar também a sua pergunta, a sua sugestão de dúvidas para o Dr. Heraldo. Aqui a gente tem, por exemplo, eu dou aqui o bom dia para o Israel, para o Rubens, também aí para a Elza, para o Marcos. E a Isadora pergunta para a gente, é verdade, doutor, que existem riscos de doenças futuras em crianças que são expostas à radiação sem necessidade? Sim, é verdade. Entretanto, como eu disse, existem técnicas que são desenvolvidas para pacientes adultos onde a dose da radiação é reduzida drasticamente pela evolução na tecnologia, onde o exame é realizado especificamente para aquela pessoa, e o aumento da sensibilidade nos detectores dos equipamentos de tomografia computadorizada, por exemplo, fazem com que essa dose de radiação seja ainda menor. Os pacientes pediátricos, existe um protocolo ainda mais específico, onde se procura reduzir ainda mais a quantidade de radiação. São pacientes menores,
e em que a dose pode ser reduzida ainda mais. E existem programas específicos, né, inclusive nos equipamentos ainda de tomografia computadorizada, onde essa dose de radiação é personalizada para o paciente, de acordo com o tamanho dele, e reduzida ao máximo. A radiação ionizante é uma radiação que ela tem um efeito cumulativo no organismo e não deve ser realizados os exames de forma intempestiva e desnecessária, uma vez que é sabido que essa radiação acumula no organismo, pode deteriorar o núcleo das células e, sim, pode desenvolver doenças relacionadas ao uso da radiação. Entretanto, quando bem indicado, o risco da realização do exame sobrepuja enormemente os riscos de desenvolvimento de doença. Mas a mensagem é que não se deve ficar fazendo, por exemplo, o exame de raio-x sem necessidade nenhuma. Isso não tem o menor cabimento. Eu lembro que antigamente era muito comum qualquer coisa que a criança tivesse, mesmo que fosse às vezes uma bronquite mesmo, uma asma, ou mesmo quebrar algum osso, ela ia direto para o raio-x. Mas isso é de muito antigamente, né, doutor? Isso hoje em dia não é preciso mais tanto assim para as crianças, né? Veja, o exame não é uma coisa nociva. O exame é uma coisa positiva, ele existe para ajudar. Então, nas afecções pulmonares ou em trauma, onde existe a suspeita de luxação das articulações, de fratura dos ossos, e o médico examina, e existe a suspeita de pneumonia, existe a suspeita de algum problema pulmonar mais grave, ou existe a suspeita de luxação, de fratura das articulações, o exame pode ser realizado sem o menor problema, né, quando existe a indicação, porque é muito melhor fazer o exame, fazer o diagnóstico da doença e tratar baseado no exame, do que você ficar sem o diagnóstico e depois sofrer as consequências de uma doença sem tratamento, né? Então, o exame ele se encaixa como uma coisa benéfica, ele não é uma coisa ruim. Doutor, falando sobre essa questão de diagnóstico por imagem, qual que é a diferença entre para pacientes, por exemplo, oncológicos, de fazer uma ressonância magnética ou um PET-CT? Okay. Ou é a mesma coisa? Não. O exame de ressonância magnética, ele consegue fazer a avaliação da morfologia das estruturas e do comportamento dessas estruturas mediante a utilização de contraste. Esse contraste, normalmente, ele examina a integridade vascular. Então, se esse contraste extravasa dentro de um órgão, dentro de um tumor, você tem uma ideia, assim, de violação mecânica das estruturas. O exame de PET-CT é um exame onde é feito o uso de um radiofármaco, em que ele está normalmente vinculado ao metabolismo da glicose. Então, existem processos neoplásicos, processos inflamatórios, inclusive, que essa acumulação do radiofármaco é aumentada. Então, são exames que têm funções diferentes. O exame do PET-CT consegue achar algumas alterações que anatomicamente podem ser duvidosas, ele consegue perceber um metabolismo alterado. Então, são exames distintos. E é muito mais completo o PET, não é? Normalmente. Para avaliação de rastreamento, quando você faz o exame de PET com tomografia computadorizada, aumenta a sensibilidade do método para identificar, por exemplo, algumas alterações que na ressonância magnética a gente não saberia que haveria uma alteração do metabolismo. Mas existem indicações precisas nas suspeitas de neoplasia, onde o exame de PET está indicado. Por exemplo, se for para se avaliar estruturas vasculares pequenas dentro do cérebro para identificação de aneurisma, não é uma indicação de PET. Então, o PET ele tem indicações relacionadas a pacientes oncológicos. Então, cada caso tem uma indicação que é mais específica de cada um dos exames. Né? Cada caso é um caso, como tudo, né? A gente costuma dizer que não tem o exame que é o exame melhor. Os exames eles se complementam, né? Então, não precisa fazer, por exemplo, ressonância magnética, que ressonância é um exame melhor, em detrimento do exame de mamografia, onde a gente identifica microcalcificações nas lesões neoplásicas. Então, cada exame tem a sua indicação, cada exame tem a sua aplicação e eles se complementam. A gente falando aqui no Viver Bem Saúde hoje com o Dr. Heraldo Melo Neto, que é sócio administrador do XLIM, presidente do Conselho Consultivo da Sociedade de Radiologia do Paraná, sobre diagnóstico por imagem. São vários assuntos aí que a gente trata. Você manda a sua pergunta também aqui para o Viver Bem Saúde, aqui nos comentários embaixo. Você pergunta para a gente, ele responde ao vivo aqui para você. A gente falou aí de pediatria, a gente falou aí de pacientes que fazem tratamento contra o câncer, tratamento oncológico. Doutor, e no caso das gestantes, existe algum limite, algum número de exames ultrassônicos aí que devem ser realizados ao longo da gestação e qual o máximo disso, doutor? Bom, os exames de ultrassom na paciente gestante são recomendados em 3 fases. No primeiro, no segundo e no terceiro trimestre.
Cada uma dessas fases tem um objetivo. Então, na primeira fase, é avaliar a confirmação da idade gestacional, a viabilidade do feto. No segundo trimestre, é feita a avaliação da morfologia fetal, ver se o desenvolvimento está indo bem. E no terceiro trimestre, a confirmação do crescimento, a viabilidade e o estudo mais detalhado da placenta. Então, são 3 exames que são indicados. Tudo estando ok, não precisa fazer mais exames, né? Não existe a necessidade de ficar fazendo exames mensais, semanais ou quinzenais. E não há risco para o feto? Não, a princípio não há risco para o feto. O que nós sabemos é que o exame de ultrassom, utilizando essa técnica Doppler, por exemplo, gera um aumento na temperatura do órgão que está sendo insonado. Então existem estudos em que é feito um extremo de exposição ao ultrassom em ratos, por exemplo, eles colocam diversos transdutores no ventre da rata grávida e se perceberam algumas alterações por conta dessa alteração da temperatura na migração neuronal. Isso não está descrito no uso clínico do ultrassom, mas todo exame, mesmo quando não tem radiação ionizante, no caso do ultrassom, que é um exame muito seguro, existe, assim, teoricamente, o risco. Então, todos os exames devem ser realizados de acordo com a necessidade. Dentro da utilização nessa necessidade, os riscos são baixíssimos. Uhum. Doutor, e no caso aí de pessoas que passam por algum tratamento neurológico, para cirurgias neurológicas, o ultrassom, os diagnósticos por imagem também são muito utilizados, né? Sim, no caso da neurologia especificamente, na criança recém-nascida, onde existe ainda uma janela acústica da fontanela que está aberta, é possível fazer o exame de ultrassom. Para avaliação cerebral, a tomografia computadorizada e principalmente aí o exame de ressonância magnética, onde é o exame que tem a análise de maior detalhamento das estruturas cerebrais e do cordão medular na coluna vertebral. E esses exames, eles são exames de baixo risco, onde para acompanhamento de tumores se usa o meio de contraste específico da ressonância, que é a base de gadolínio. Tem 2 tipos de molécula do gadolínio, uma molécula aberta, que é a molécula linear, e uma molécula fechada, que é a molécula macrocíclica. Existe uma tendência para a utilização exclusiva dessa molécula macrocíclica, porque existe um risco aumentado de desenvolvimento de algumas doenças pelo acúmulo do gadolínio livre no organismo. Então, o que se procura fazer é a utilização do meio de contraste quando é necessário, especialmente nesses pacientes que estão em acompanhamento oncológico por tumores cerebrais, por exemplo. Uhum. Agora, sim, doutor, o Brasil é hoje o país que mais realiza implantes no mundo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar, mais de 800 mil implantes por ano. De que maneira os exames de imagem eles ajudam a preparar os pacientes para realizar esse tipo de procedimento, doutor? Ok, a indicação do uso dos implantes no nosso sistema é feito normalmente por quem aplica o implante. Então, talvez tenha um número aumentado de acordo com esse viés da nossa realidade. Falando especificamente de como os exames de imagem podem ser utilizados para a programação desses implantes dentários, preciso ter osso sadio e precisa ter osso para que seja fixado esse implante. Para prótese de joelho, também é necessário a gente saber como é que está a qualidade do osso para saber se é possível fazer a colocação da prótese. Da mesma forma para o ombro, da mesma forma para a fixação da coluna vertebral, onde é feita a fixação das articulações, a artrodese lombar. Então, por exemplo, na coluna vertebral, a espessura do pedículo, onde vai ser fixado o parafuso, você precisa saber a espessura do pedículo, a profundidade do pedículo. Você consegue escolher o tipo de parafuso, porque você não coloca um parafuso maior que o pedículo e quando for introduzido o parafuso, você fratura o pedículo. É isso que eu te pergunto agora. Então, quem precisa utilizar implantes de metal, tanto na coluna, como o senhor falou agora, como em outras partes do corpo, independente do metal, não tem qualquer problema de indicação ou contraindicação para utilizar exames de diagnóstico por imagem, por exemplo. Não existe contraindicação? Não. Previamente, o exame de diagnóstico por imagem é feito para planejamento do procedimento.
Mas depois que ela já aplicou esse implante? Uma vez implantados os implantes metálicos, eles não têm contraindicação da realização do exame. Na ressonância magnética, o metal chama atenção para evitar a realização do exame. Então, os implantes hoje utilizados, tanto na parte odontológica quanto na parte ortopédica, incluindo a região da coluna vertebral, eles são materiais compatíveis com o exame. Eles vão gerar um artefato de suscetibilidade magnética na realização do exame. Esse artefato vem reduzindo de acordo com a evolução da composição desses materiais, mas o paciente pode sim ser submetido ao procedimento. Da mesma forma, essa aplicação se estende às próteses endovasculares, aos estentes coronarianos, aos estentes vasculares da aorta, das artérias ilíacas e das outras artérias do organismo. Próteses mamárias? Tem muita gente que usa. Próteses mamárias, elas são compostas não por metal, por silicone, e não são contraindicação. Inclusive, existem protocolos específicos nos exames de ressonância magnética para avaliação da prótese mamária. Tanto para avaliação da prótese em si, para ver se a prótese está íntegra, ou se ela está em vias de romper, ou se ela mostra sinais de ruptura, para que seja feita a revisão, ou seja, a troca dessa prótese antes de que ela rompa completamente. Quando a prótese rompe completamente, a cirurgia é uma cirurgia muito mais complexa. Para avaliação de prótese mamária, de pacientes com prótese mamária, para avaliação do parênquima mamário remanescente, existem também protocolos específicos, pacientes que têm suspeita de neoplasia no restante do parênquima mamário, caso tenha sido feita a ressecção de parte dele na colocação do implante. A ressonância magnética é um exame que vem sendo utilizado para avaliação e detecção de tumores em pacientes com implante mamário. Não existe contraindicação da realização de ressonância magnética, por exemplo, em pacientes com aplicação de prótese mamária. Legal, perfeito. A gente conversando aqui no Viver Bem Saúde com o Dr. Heraldo Melo Neto, ele que é radiologista, sócio-administrador do XLEME e presidente do Conselho Consultivo da Sociedade de Radiologia do Paraná. Doutor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Aqui é a Gazeta do Povo. Até uma próxima. Muito obrigado, Guilherme. Até uma próxima. Para você que vê a gente, fica também o convite para continuar ligado aqui na programação da Gazeta do Povo, que logo tem mais lives para você. Um bom dia para você. Até a próxima.